Bom dia, moçada! Então, a Prof. Débora Bregolin pediu para eu fazer um vídeo para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre bordado. Eu vou fazer um pequeno projeto para a gente fazer junto, mas vou mostrar para vocês os lugares que a gente pode chegar com esse pra gente, alguns projetos que eu tenho já feitos, ó. Eu vou ensinar para vocês a fazer isso, que é o ponto pintura, que ele pode ser feito sobre uma superfície lisa e a gente inventa o desenho que quiser, mas ele também pode ser super aproveitado para usar uma superfície estampada em que eu queira dar volume para ela, ó. Vejam, aqui era a estampa normal e aqui eu ganhei volume. Aqui eu tenho um outro exemplo assim, então eu usei brilho, ó, numa outra estampa. Vamos achar mais um lugar, esse aqui eu fiz pouquinho. E aqui também eu tenho outro projeto em que eu misturei as duas técnicas, ó. Ponto pintura, que a gente vai lembrar como se fosse a pintura no papel. E eu usei ponto atrás. Se vocês olharem no fundo, ele tem todo um texto, ó. Eu escrevi um texto aqui que eu adoro e eu usei isso como fundo. Então eu tenho... O motivo veio dessa outra aqui, porque eu queria que combinasse. Tô mostrando para vocês almofadas, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Enfim, roupa, cortina, enfim, aplicar esse bordado onde vocês quiserem. Vai precisar de algum tecido, linha de bordado, agulhas, uma tesoura e bastidor. Eu vou escolher, eu tenho alguns aqui, ó, mas eu vou escolher este pequeno aqui, porque além de eu ensinar para vocês os pontos, eu quero já fazer um projetinho. E aí eu me lembrei que eu queria bordar em tule essa coisa de botar em cima de garrafa quando é verão, sabe? Vamos tentar fazer juntos. Então, cada tecido também vai reagir de uma maneira diferente com o bordado. Tem uns que vão se enrugar. O melhor tecido para bordar é o Itamine, porque ele tem uma textura legal e tal. Mas, enfim, a gente pode fazer no que a gente quiser. Então, vamos experimentar no tule. Eu vou mostrar para vocês a ideia, então vou fazer um bordado no centro, em ponto pintura. Vou botar um bordado, vou fazer um entorno de ponto corrente para vocês aprenderem. E a gente pode bordar o nome de alguém em ponto atrás. Tá aqui, ó. Coloquei o meu tecido no bastidor, vou apertar ele bem pra gente ganhar tensão. E vou desenhar o que eu quero bordar. Se vocês conseguem ter isso em mente, a ideia, melhor. Eu não consigo, eu preciso ter uma ideia de um bordado. Eu quero bordar um coraçãozinho nos meus óculos agora, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, vou dar a forma que eu quero. Para eu tentar me guiar. Vai ser o nosso tule. Vou mostrar para vocês. Tá ali, ó. Dá pra ver? Vamos experimentar. Então, vou escolher aqui uma linha. Eu posso fazer ele todo da mesma cor. Ou de cores diferentes, aí são vocês. O importante para o ponto pintura é que a gente mantenha sempre a mesma direção. É que nem quando a gente pinta no papel, sabe? Quando a gente é criança, a gente pinta assim, depois pinta assim, ele fica confuso. Então, se a gente pinta sempre na mesma direção, o bordado ganha um lugar legal. Deixa eu trazer vocês mais pertinho aqui para ver se eu consigo mostrar. Muito bem. Linha e agulha, fiz um nozinho e eu vou começar aqui. Dá pra ver? Vamos ver se vai funcionar. Aqui, trancou, ok. E aí, eu vou começar de uma ponta a outra da direção que eu escolhi para fazer o meu coração, a preencher, bem do ladinho, ó, a preencher o volume que eu quero que seja preenchido, né, para ganhar a forma. E colocando ali, ó, como aparece aqui o embaixo, eu vou ter que dar um arrematezinho nessa pontinha aqui.
Mas assim por diante, eu vou trocar agora a câmera, mas assim por diante eu vou fazer. Olha só, eu vou deitando a linha para preencher o meu volume, ó. Eu escolhi essa direção aqui. Então, vai chegar um momento em que o coração, que esse comprimento é muito grande. Então, eu vou ter que vir até a metade e depois fazer a outra metade. Eu ainda não tô nesse momento, mas eu vou então aqui, ó. Entra de um lado e de outro. Vou preenchendo o espaço que eu quero bordar e deitando a linha para ela ficar assim, ó, uma do ladinho da outra. Sempre eu entro do ladinho aqui e do ladinho aqui, guardando o desenho que tá me interessando. Eu vou evoluir com ele um pouquinho mais e depois eu volto para vocês quando a gente tiver nessa parte em que eu vou ter que dividir a direção, ok? Dá pra ver? Dá pra ver ali a forminha do coração, né? Então, quando eu tiver aqui, mais ou menos dentro dessa área longa, eu vou ter que começar a dividir. Exatamente como se eu estivesse pintando com um lápis de cor. A gente pode fazer isso com qualquer tipo de linha, mas existe esta linha de algodão aqui, que tu compra ali, não pode fazer merchandising, enfim, que tu compra nas casas de aviamentos. Vocês podem pedir linha para bordar, ponto pintura, tá? É a linha que vai fazendo esse preenchimento, assim, ó, porque então a gente vai preenchendo e vai achatando um pouquinho aqui, ó, ele vai sentando. Depois disso ainda a gente pode, inclusive, como chama? Passar ferro, porque daí ele senta bem e a gente fica exatamente com o desenho que a gente quer. Então aqui, ó, eu tenho a linha do coração e o que eu tenho que completar com o meu ponto pintura. E aí, lá vou eu. Então, aqui nesse pontinho e na minha linha do coração, vejam que eu sempre tô mantendo essa pintura. Eu não tô fazendo um pouco assim e um pouco assim. Eu vou mostrar pra vocês depois um outro bordado que tem essa... Não é erro, tá? Porque eu não vejo nada como erro. Eu acho que é só um efeito. Então, é a mesma coisa da questão do arremate do bordado atrás, né? Então, minha mãe sempre me ensinou, bordado bem feito é aquele que a gente olha por trás e não sabe o que é a frente, o que é a parte de trás. Aí isso vai de vocês, do quão detalhistas vocês são. Eu me interesso mais pelo que ele quer dizer do que pela qualidade técnica, vamos usar essa palavra. Mas isso não é desvalorizar a qualidade técnica, eu acho que ela tem muito, muito valor e dependendo do que a gente quer fazer, né? Eu tenho uma amiga que trabalha como bordadeira de pedras na Bélgica para alta costura. Então, essa pessoa tem que ter uma boa habilidade técnica, né? Não vai servir alguém que é só o conceito. Vamos lá. Dá pra ver? Tá começando a tomar formato. Ainda tem aqui, ó, a outra curva do coração. Eu volto pertinho. Eu terminei meu bordado e agora eu tô arrematando aqui um nozinho. Dou um nozinho, esse aqui é o avesso, tá? Eu entro com o meu fio aqui por baixo. Eu normalmente dou mais um nozinho. E ok, pra mim tá bem. Vou cortar as pontinhas. Então, aqui tá o nosso ponto pintura. A gente dá uma sentadinha nele. Tá o nosso coração bordado em ponto pintura. Aqui ele tá, ó, faltou um pontinho pra mim aqui, ó. É porque tá bem difícil de ver
na telinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou ensinar vocês a fazer o ponto corrente. Eu vou fazer um ao redor em ponto corrente, ok? Vamos lá? Próximo passo, então, eu vou usar o mesmo desenho, só vou fazer outro ponto. Agora eu peguei uma linha verde. Depois eu vou mostrar na linha reta pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou querer fazer agora ponto corrente no todo o entorno do meu bordado. Então, o que eu vou fazer? Fiozinho, eu vou fazer como se eu tivesse feito um laço. Eu volto pro ponto de início e saio no meio desse meu lacinho. E puxo. De novo. Um laço. Vou entrar dentro do meu ponto e sair ali e fazer mais um lacinho. E eu vou formando uma correntinha. De novo. Um laço. No entorno da agulha. E sair. Opa, que deu mal. Dá pra ver que vai formando uma correntinha? A gente tem uma correntinha e tá saindo o fio. Eu vou fazer a alça de novo, colocar a agulha aqui e mirar onde eu quero que essa alcinha entre. E aí eu tenho ponto corrente, ó. Tô quase terminando o entorno do nosso coração, ó. E assim eu posso fazer e andar por onde eu quiser. Nesse caso, a gente tá fazendo aqui o contorno. E ainda pro nosso projeto, que já tá aqui, ó, nosso coração. Eu vou escrever no entorno. É um prazer estar com vocês. Eu não vou escrever desenhado porque eu tenho na minha cabeça. Mas vocês podem desenhar. Eu vou fazer isso com ponto atrás. Eu vou começar e depois eu vou filmar pra vocês pra mostrar como. Aqui, ó. Eu comecei e não funcionou. Por quê? Porque no tule a gente tá vendo o avesso, que era pra tá vendo só os pontos de cima, pra eu poder escrever. Então, abortar da missão, eu vou ensinar vocês a fazerem, mas eu vou fazer, pra esse caso aqui, eu vou fazer um entorno com ponto corrente de novo, que ele fica mais legal. Ponto corrente, de novo, de um tamanho maior, ó, aqui ele era bem pequenininho, aqui ele é maior, pra gente ganhar um efeito. Vou fazer dois ou três círculos no entorno e depois eu vou finalizar botando alguma coisa que tenha peso. Então, tô fazendo mais um circulinho aqui de ponto corrente, ó. Então, ali, vou entrar bem aqui aonde tá vou sair no tamanho do ponto que eu quero, vou puxar e vou ir formando a correntinha. Mais um. Faço lá a volta, entro aqui dentro da corrente anterior, vou até onde eu quero e mais uma. Finalizar o nosso projeto aqui, ó. Já que eu tô fazendo a mão livre, vou usar o círculo do bastidor e vou colocar umas bolinhas só para dar peso para nossa toalhinha. Vamos lá. Tô botando bem simples, ó. Passa no centro. Vocês podem bordar com a pedraria que vocês tiverem. Essa era uma que eu tinha aqui em casa. Só colocando aqui, ó. Bem como fosse um alinhavo. Ali, entra e vai pro próximo. Ok, nosso projeto quase finalizado. Já coloquei todas as bolinhas. Vou tirar aqui o arremate e vou cortar então o excesso do tule. É para isso que serve o bastidor, tá? É para ele não, pro tecido não ficar muito, para ele ficar bem esticadinho, mas eu gosto assim. Eu sou uma pessoa que gosta das imperfeições, então isso vai de cada um. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. O nosso bordado com o nosso acabamento. Ixi, tá rasgadinho. O nosso acabamento das bolinhas. Deixa eu olhar bem aqui. E agora a gente vai tirar do bastidor pra ver como é que ele fica aqui. Vou botar ele depois em cima de uma jarrinha. Mas antes disso eu quero ensinar pra vocês o ponto atrás que ficou faltando. Tá aqui, ó, nosso coraçãozinho, bordadinho, parará.
Então eu coloquei um outro tecido que agora não é transparente, no bastidor, e aqueles que a gente escreve, então a gente vai fazer o ponto atrás, o primeiro ponto do ponto atrás é na frente. E depois dele, na frente, eu vou vir pro tamanho que eu quiser e vou vir atrás. E vou ir na frente e vou vir atrás aqui no furinho do anterior. E assim, ó, eu vou formando uma linha. Então, o ideal é que os tamanhos dos pontos fiquem sempre iguais. Mas, enfim, isso aqui vai me permitindo escrever o que eu quiser. Então, eu posso seguir uma linha e vai me permitir fazer o contorno do que eu quiser. Lembra que eu tinha falado para vocês que ali o avesso dele ele fica mais grossinho, então para o nosso projeto ali no tule não estava bom, porque no tule aparece o direito e o avesso. Nesse caso aqui, é um ponto para ser feito sempre para a gente olhar pelo direito. Então, ó, nosso projeto está aqui. Foi uma tampinha para uma jarrinha d'água de verão, assim, ó, que fica fora lá no jardim, para não vir bicho. Bordadinho, então aqui a gente tem nosso ponto pintura, um ponto corrente bem pequeno, ponto corrente maior e nossa aplicação de bolinha para dar um pezinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.